Olá, bom dia a todos meus irmãos, a paz do Senhor. E sejam todos bem-vindos, os que estão chegando agora, né? Os novos aqui no canal. Sejam todos bem-vindos, sejam abençoados pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus é poder e vida para os nossos corações, amém? E a devocional aqui se encontra no livro de Salmos, o capítulo 3 e o versículo 4, que diz assim: Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Amém? Aqui é uma oração de Davi. Davi orando no meio da angústia, né? No meio da adversidade na qual ele estava passando, pois ele nesse momento aqui que ele fez essa oração, ele estava fugindo do filho dele, pois o filho dele estava querendo matá-lo. Então Davi estava clamando a Deus, colocando seus clamores diante de Deus, pois ele confiava, tinha confiança que Deus o livraria e o salvaria da mão dos seus inimigos, pois o seu filho estava contra ele e Deus o livrou. Pois aqui fala: com minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu. Desde o seu santo monte, desde o seu santuário, desde os altos céus, o Senhor Deus ouviu o clamor de Davi. Nós devemos aprender com o salmista, nós devemos aprender com Davi a colocar a nossa confiança e os nossos clamores diante de Deus. Quando a gente está passando por situações difíceis, a gente deve clamar somente a Deus. A gente deve colocar os nossos problemas diante de Deus, diante do altar de Deus, do trono de Deus, que Ele vai atender os nossos clamores, pois Ele sabe tudo o que a gente precisa, Ele sabe tudo o que a gente está passando. Ele quer que a gente clame, que a gente ore, porque Ele quer ter intimidade conosco. Nós devemos saber fazer igual Davi fez. É sempre colocar sua confiança em Deus. Davi confiava em Deus plenamente. Ele passava por muitas lutas e adversidades, mas a confiança dele era somente em Deus. Ele não confiava em outros deuses, ele não confiava em si mesmo, ele não confiava nos homens, ele confiava somente em Deus. E assim devemos ser nós. A nossa confiança deve ser literalmente em Deus. Nós devemos colocar a nossa confiança, as nossas tristezas e angústias diante de Deus, pois Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está atento a ouvir as nossas orações. Basta a gente ter um coração puro e sincero diante de Deus. E o que é ter um coração puro e sincero? É ter um coração temente a Ele, um coração que vai viver para Ele em obediência à sua palavra. Um coração contrito é aquele coração arrependido, que sabe que erra, que sabe que é pecador, mas reconhece que precisa de Deus para ser liberto, que precisa de Deus para ter salvação, pois não existe salvação a não ser com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele morreu naquela cruz para nos salvar e nos dar vida. Então que a nossa confiança esteja nesse Deus que deu a vida por nós, pois não existe ninguém mais confiável do que Jesus. Nós podemos estar passando por lutas dificílimas, mas Ele está ali conosco sempre, nos conduzindo e nos guiando e atendendo os nossos clamores. Na hora certa, Ele resolve a situação, porque tudo tem que ter um processo. A gente passa pelo processo, os processos da vida, né? Os processos dos problemas, tudo tem um processo. E na hora certa, o Senhor Deus dá a resposta, dá o resultado daquilo que a gente tanto precisa e daquilo que a gente tanto clama. Então, que a nossa confiança esteja em Deus, como Davi, o salmista, colocava toda a sua confiança em Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, e você seja ricamente abençoado por essa palavra. Clame a Deus e Ele vai ouvir o seu clamor. Amém?